Olá, alunos do 9º ano da nossa rede municipal de ensino. Olá, professor Moisés, Olá, tudo bem Carol, com o senhor? tudo bem. A nossa aula é de matemática e é uma revisão, continuação da aula anterior, não é, professor? Sim, continuação da aula anterior. Nessa aula nós vamos trabalhar, rever, na verdade, o conjunto dos números racionais e as expressões numéricas. Então, já sabem a dica, prestem atenção, anotem tudo, porque a aula de vocês vai começar agora. Então, pessoal, caderninhos em punho e vamos começar a nossa aula. Vamos começar reapresentando para vocês o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é o conjunto representado pela letra Q maiúsculo. E o que encontramos nesse conjunto? Esse conjunto, por definição, ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Mas, professor, o que é uma fração? Uma fração é todo número representado dessa forma, onde aqui em cima eu tenho o numerador e aqui embaixo eu tenho o que seria o denominador. Tomando cuidado com a seguinte informação. No numerador, eu posso colocar qualquer número, positivo, negativo e até o próprio zero. No denominador, também, mas não posso colocar o zero. Para ficar mais claro, aqui em cima, qualquer número inteiro. Aqui embaixo, qualquer número menos o zero. Bom, o que me leva a crer que eu posso ter uma fração, por exemplo, desse tipo, 0/3. Mas eu não posso ter uma desse tipo, por exemplo, 5/0. Ok? É isso que eu quero dizer. Aqui em cima, qualquer número, positivo ou negativo, aqui embaixo, qualquer número, exceto o zero. Então, usando a linguagem matemática, nós representaríamos assim. Quando eu tenho uma fração, A sobre B, A pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números inteiros. Mas o B pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números inteiros, exceto o zero. Lembra-se que nós representamos como subconjunto de Z, Z asterístico são os positivos, os negativos, menos o zero. Então, é isso aí. Vamos ver as representações dos números inteiros, dos números racionais. Nós vimos que eu posso representar, por exemplo, o número 3 na forma de uma fração, eu posso dizer que é 3/1. Então, 3 é um número racional. Assim como o número -2, representado na forma de uma fração, eu posso dizer que é -2/1. Então, de fato, 2 é um número racional. Se eu tiver o número 0,1, como representá-lo na forma de uma fração? Isso seria 1/10. Então, 0,1 é um número racional. Então, nós já vimos aqui duas representações de um número racional. Na forma de uma fração, na forma de números decimais. Mas eu tenho também as chamadas dízimais periódicas. Por exemplo, o número 0,333. Observe. É uma dízima periódica porque existe um número aqui que se repete infinitamente. Quem é esse número que se repete infinitamente? É o número 3. Esse número 3 eu vou chamar de período da minha dízima. Observe,
eu poderia ter a dízima 1,21, 21, 21. Quem se repete periodicamente é o número 21. Então, 21 é o período da minha dízima. Esta mesma dízima, eu poderia representá-la dessa forma. 0,3 com a barrinha em cima. Colocar essa barrinha aqui em cima significa que 3 é o período da dízima. É a parte que se repete periodicamente. Assim como esta dízima aqui, ela poderia vir representada desta forma. 1,21 com a barrinha em cima. Significa dizer que a parte que se repete é o número 21. 21 seria o período da minha dízima. Vamos ver se você entendeu de fato. Se eu tiver 0,324 com uma barrinha em cima, quem é o período dessa dízima? O período é o número 324. Outra forma de representar essa dízima, 0,324, 324, se repetindo periodicamente. Tá claro? Então, a dízima ela tem uma parte inteira e uma parte que se repete periodicamente. Essa parte que se repete periodicamente, nós chamamos de período da dízima. Perfeito. Mas nós dissemos também no início da nossa aula que todo número racional pode ser escrito na forma de uma fração. Então, eu tenho aqui essa dízima periódica que eu estou afirmando que é um número racional. Como escrevê-la na forma de uma fração? Venha comigo. Vamos começar por essa aqui, 0,333, onde o período é o número 3. Vou tirar essa daqui, depois nós vamos ver outros exemplos. Então, o período é o número 333, ou melhor, o período é o número 3. Eu pergunto para você, quantos algarismos tem no período dessa dízima? Um algarismo, que é o número 3. Como escrever essa dízima na forma de uma fração? Ou melhor, qual foi a fração que resultou nessa dízima? Dica! O período é o número 3. É o que eu vou colocar na parte superior do nosso traço. Quantos algarismos o período tem? Um algarismo, o número 3. Então, aqui embaixo vem 9. Se por acaso a minha dízima fosse 0,21, que eu também poderia representá-la 0,21 barra. Quem é o período da minha dízima? É o número 21. Quantos algarismos há no período da minha vírgula? 2 algarismos. Por isso, aqui embaixo eu vou ter 2 números 9. 99 é o denominador da minha dízima. Significa dizer que a fração que gerou essa dízima foi o número 3/9. E a fração que gerou essa dízima foi o número 21,99 avos. Professor, eu ainda não entendi. Então eu vou colocar mais um exemplo para você. Se a minha dízima fosse o número 0,453, olha aí. Quem é o período dessa dízima? O período da minha dízima é 453. De que outra maneira eu poderia representar essa vírgula? 0,453, 453, 453, infinitamente. Correto? Então você consegue observar que o período é 453. Então, na parte superior, como numerador da minha fração, 453. Quantos algarismos eu tenho
no período da minha dízima, eu tenho o número 4, eu tenho o número 5 e tenho o número 3, eu tenho 3 algarismos. Então, aqui embaixo vão 999. Perfeito. Mais um exemplo. Quantos algarismos eu tenho na minha dízima? 2 algarismos. Fração geratriz, 54. 2 algarismos, 99. Tudo bem para você do ladinho de lá? Perfeito. E se a dízima periódica for composta? Porque a dízima periódica pode ser simples, como a gente viu na nossa aula. Simples, quando eu tenho a vírgula e logo depois dela o período. A dízima periódica também pode ser composta. Quando eu tenho a vírgula, um número qualquer, que a gente chama de intruso, e mais o período. Então, essa dízima aqui, eu poderia representá-la dessa forma. Quem é o período? É o número 2. Então, olha, para essa dízima aqui, o período é o número 3. Para essa dízima, o período é o número 2. É a parte que se repete. O 1 não está se repetindo. Então, o número 1 não faz parte do período da nossa dízima. Perfeito. Como calcular a fração que gerou essa dízima? Bom, aí é um pouquinho mais complexo, mas não é nada de impossível. Eu vou pegar, olha, tudo que aparece aqui, eu vou pegar 1 até o período. Mas, professor, eu preciso colocar o 0? Não. Nesse caso, você não precisa colocar o 0. Eu vou pegar do 1 até o primeiro algarismo do período. Perfeito. Colocar o tracinho aqui. Legal. Me conte quantos algarismos tem na parte periódica. Um algarismo só. Posto que, olha, o nosso período é o número 2. Então, aqui embaixo eu vou colocar 9. Porque o período só tem um algarismo. Quantos algarismos tem aqui que não pertencem ao período? Apenas um algarismo, que é o número 2. Então, eu vou colocar só um 0. E ainda aqui em cima, eu fui de 0 até o período, só que eu tenho que subtrair quem não é do período. E quem não é do período aqui é o número 1. Então, venha comigo. 12 menos 1, 11. Sobre 90, essa é a fração que gerou essa nossa dízima. Vamos a mais um exemplo? Eu vou tirar esse exemplo, preste atenção, pare o que você está fazendo, para você poder entender esse segundo exemplo que eu vou colocar agora. Se a minha dízima fosse 2,1555. Quem é o período? O período é o número 5. Mas eu vou fazer diferente para você poder perceber uma coisa aqui. Vamos colocar como período 52. Então, quem é o período? É o número 52. Esta mesma dízima, deixa eu limpar aqui para não ter confusão, para você não se confundir, você que está do outro lado da telinha. Eu podia representá-la como 2,152 com a barra em cima. Significa dizer que o período é o número 52. Quantos algarismos no período? 2. Como calcular a fração que gerou essa dízima? Traço de fração. Aqui embaixo eu vou observar quantos algarismos no período? 2. Então, 2 números, 9. Quantos na parte que não é periódica? 1.
então viria apenas o número 1, algarismo 0 aqui. E aqui para cima, o que é que eu coloco? Eu coloco desde aqui até o período. Então, 2152. Quem não é do período? Quem não é do período é o número 1. Então, o que eu teria? 2151 sobre 990. Perfeito? Essa foi a fração que gerou a minha dízima. Perfeito. Visto isso, nós já vimos a representação de dízimas periódicas como números racionais, vimos os decimais exatos e vimos os números que não são frações representados na forma de um número racional. Para o segundo momento da aula de hoje, nós combinamos que nós veríamos as expressões numéricas, definindo o que é uma expressão numérica. É qualquer expressão matemática onde aparecem duas ou mais operações juntas. Essas operações, elas podem estar separadas por colchetes, parênteses ou chaves. Lembrando a você que na resolução de uma expressão numérica, nós devemos levar em consideração algumas regras. A primeira regra, se aparecem adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação juntas, eu tenho a ordem para resolver. Primeira operação que eu resolvo, se eu tiver multiplicação e divisão, eu vou para multiplicação, divisão. Bom, mas se eu tiver também dentro dessa operação, dessa expressão numérica, eu tiver potenciação, eu vou dar ênfase à potenciação. Vamos imaginar que eu tenha multiplicação e divisão. Que eu tenha, por exemplo, 5 vezes 4 dividido por 2. O que é que eu tenho que fazer aqui primeiro? 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, eu tenho 10. É o resultado dessa expressão numérica. E se na expressão numérica eu tiver, por exemplo, parênteses, colchetes, e eu tiver também chaves. Qual é a ordem para a resolução? Primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. E terceiro, as chaves. Correto? Então vamos lá. Vamos criar aqui algumas expressões para a gente usar como exercícios aqui. Olha, supondo que eu tenha nesse caso aqui, só precisamos de colchetes. Então, eu vou incrementar aqui. Colchete mais 1. Simples. O que eu devo fazer primeiro? O que aparece nos colchetes. Então, eu repito a minha expressão da seguinte forma. Chaves, colchetes, 4. Só para tirar dúvida, eu devo fazer primeiro o que aparece nos parênteses. Então, chaves,
colchetes, 2 vezes 5, olha, porque está entre parênteses, mais 10, colchetes, mais 1, chaves. Quais operações que eu vou realizar agora? As que aparecem entre colchetes, que é a segunda. Então, vamos lá. Eu repito, chaves, 4 mais 10, 14, mais 1. E, por último, o que aparece nas chaves. Resultado dessa expressão, 15. Perfeito? Mais um exemplo. Eu tenho, supondo que tenhamos menos 2, menos 3, menos 5. Vamos colocar tudo isso mais 8, para ficar interessante. Olha aqui de novo, eu tenho chaves, eu tenho parênteses e tenho colchetes. Primeiro, o que é que eu vou realizar? Operações que aparecem entre parênteses. Vem comigo. Repito chaves, repito colchetes. Observe para uma coisa aqui. 3 menos 5, eu tenho que dar menos 2. Acontece que esse parêntese vem precedido de um sinal negativo. Então, para você não se atrapalhar, reescreva o sinal, o resultado dessa operação, porque vai acontecer uma mágica aí. Me acompanhe. Continuando na mesma ideia, eu quero tirar esse parêntese. Toda vez que o número está precedido de parêntese, ele sai com um sinal negativo. Mas não é simplesmente um toque de mágica, não. É o seguinte, ó, é como se aqui fora eu tivesse o número menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. É por isso que a gente troca o sinal. Então, eu teria isso aqui. Mais 8. Vamos eliminar colchetes agora? Quanto é menos 2 mais 2? 0. Mais 8. E, finalmente, eliminando as chaves, 0 mais 8 é o próprio 8. Olha a ordem de resolução, parênteses, colchetes e chaves. Eliminando parênteses aqui, nós percebemos que antes do parêntese há um sinal negativo. Então, a operação realizada aí, ela deve sair com o sinal trocado. Isso porque, olha, tudo que está aqui dentro foi multiplicado por menos 1. Então, vem comigo recapitulando. 3 menos 5, menos 2. Repetir o restante da operação. Menos 2, repito aqui, só que antes desse parêntese há um sinal negativo. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Mais 2, mais 8. Repetindo aqui, vamos lá. Operando o que há entre colchetes agora. Menos 2 mais 2, 0. Mais 8. 0 mais 8 é 8. Então, recapitulando, uma expressão numérica é toda expressão onde nós temos duas ou mais operações juntas, misturadas. Ordem de realização. Multiplicação, entre multiplicação e divisão, primeiro a multiplicação. Entre multiplicação e potenciação, primeiro a potenciação. A ordem seria potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Se aparecem nessa expressão parênteses, chaves e colchetes, ordem para se realizar as operações. Primeiro, eu gosto de escrever para vocês. Primeiro, eu resolvo parêntese. Em segundo lugar, eu resolvo colchetes. E em terceiro lugar, nós vamos resolver
o que aparece entre chaves. Vamos repetir? Comigo, primeiro, parênteses, segundo, colchetes, terceiro, chaves. Vou colocar um desafio para você que está do outro lado da telinha. Chame aí seu coleguinha que está estudando com você. Vamos ver quem resolve primeiro esse pequeno desafio que a gente vai colocar aqui. É uma expressãozinha simples. Menos 1. Pronto. Anote a expressão e vamos lá. Vem comigo. Em primeiro lugar, o que é que eu resolvo? O que está entre parênteses. Então, eu vou repetindo a expressão menos 1 mais colchete 4 menos... Opa! Vamos resolver o que está entre parênteses. Menos 3 mais 8. Menos 3 mais 8 dá 5. Mas observe que antes do parênteses tem um sinal negativo. Então, vai sair daí de dentro menos 5. Fechando colchetes, menos 1. Agora, vamos resolver o que vem dentro dos colchetes. Ou melhor, 4 menos 5 dá menos 1. Como o sinal que precede o colchete é um sinal positivo, vai sair daí de dentro, o resultado da operação, que foi menos 1. E tudo isso, menos 1, fecharemos as chaves então. Daí teremos menos 1 mais menos 1, menos 2. Menos 2 mais menos 1, menos 3 é o resultado dessa operação. Observe, não foi difícil como você pensou que seria. Basta que a gente obedeça a ordem de resolução. Primeiro, primeiro, parêntese. Segundo, colchetes. Terceiro, chaves. Repetindo, primeiro, parênteses. Segundo, colchetes. Terceiro, chaves. Tudo isso levando em consideração aquelas propriedades operatórias que nós aprendemos com o conjunto dos números inteiros. Se eu estou somando dois números com sinais diferentes, subtraio e deixo o sinal daquele que tem o maior módulo. Menos 3 mais 8 dá mais 5. Mas por que para aqui veio menos 5? Porque antes do parêntese eu tinha um sinal negativo. Resolvendo colchetes. 4 menos 5, menos 1. Por que veio para aqui menos 1? Porque o sinal que antecede o colchete é um sinal negativo, positivo. Então, a operação sai do jeito que ela foi realizada aqui dentro. O que teremos no final? Menos 1 mais menos 1, menos 2. Menos 2 mais menos 1, menos 3. Menos 3 é o resultado final da nossa expressão numérica, ok? Pessoal, eu queria deixar uma boa sorte para vocês na prova que vem por aí. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo, tudo aquilo que foi discutido aqui em nossas aulas e um abraço carinhoso do professor. Muito obrigado.